A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. É sempre um friozinho na barriga subir aqui em cima, né? Para ministrar a palavra de oferta, ainda mais para trazer uma mensagem, é uma grande responsabilidade. Mas quando a gente está na casa do Senhor, a gente sente a presença dEle. Isso nos acalma, porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade, sou grato a Deus pelo fôlego de vida que Ele nos concede nesta noite, de estarmos aqui reunidos para adorar e bendizer o nome dEle. Você já parou para pensar a importância de nós nos reunirmos neste lugar para adorar, para ouvir a palavra do Senhor? Esses dias eu estava pensando dessa importância, dessa bênção que o Senhor nos concede de nos reunirmos toda quinta-feira, todo domingo, sempre quando tem um evento. Isso é uma grande bênção para as nossas vidas, irmãos. Por mais que depois da mensagem dessa noite você possa, daqui a um ano, não se lembrar o que vai ser pregado essa noite. Daqui 10 anos você pode não se lembrar, mas mesmo assim há uma grande importância de você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque você também não se lembra o alimento físico que você se alimentou há um ano atrás. Você não lembra o que você almoçou, o que você jantou há 5, 10 anos atrás. Mas mesmo você não se lembrando, aquele alimento manteve o seu corpo físico vivo. Você pode não se lembrar das pregações que você ouviu há um ano atrás, 5 anos atrás, mas eu quero te dizer que aquelas pregações manteram o seu espírito vivo. Todas as vezes que nós reunimos aqui, é uma grande bênção que poder adorar ao Senhor em meio aos louvores, mas é uma grande bênção ouvir a palavra do Senhor. Assim nós alimentamos o nosso espírito. É necessário, da mesma forma que alimentamos o nosso físico, alimentar o nosso espírito. Nós sabemos que há uma grande luta da carne contra o espírito. Se o nosso espírito não estiver alimentado, a carne vai falar mais alto. Mas nessa noite nós escolhemos estar aqui para ouvir a palavra, receber o alimento do Senhor. Amém? E o alimento que o Senhor colocou no meu coração nesta noite vai falar da característica daqueles que são do reino dos céus. Existem várias características, mas o Senhor, Ele tocou no meu coração e Ele foi colocando ponto a ponto dessa mensagem, falando em cima da humildade. Essa palavra se encontra em Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4. Assim diz a palavra: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Essa palavra ela deixa bem claro que existe um lugar preparado no reino dos céus para aqueles que são humildes como uma criança. Mas aqui também deixa um grande alerta: aquele que não se converter dos seus maus caminhos, aquele que não andar pelo caminho da humildade, jamais entrará no reino dos céus. Você já parou para pensar a importância de caminharmos pelo caminho da humildade? Porque a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, que Deus ele resiste ao orgulhoso. Deus ele abate o orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. Todos nós um dia erramos, todo dia, algum dia da nossa caminhada a gente pecou, a gente falhou, a gente errou. Todos nós necessitamos dessa graça do Senhor. Todos nós falhamos, irmãos. Todos nós dependemos dessa graça do Senhor. E a Bíblia diz que
A graça do Senhor está sobre os humildes. Ele dá graça aos humildes. Mas o soberbo, ele resiste. A Bíblia vai nos contar no livro de Isaías capítulo 14, versículo 13, vai falar de um ser que quando foi criado ele era perfeito em seus caminhos, ele era admirado, ele era perfeito, mas no determinado momento de sua vida ele foi encontrado em falta. Sabe o que faltou? A humildade. Olha o que diz a Bíblia: você que dizia no seu coração, aqui é Lúcifer, você que se dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas sepultura você será lançado, e as profundezas da cova. Ele, por um momento, ele era perfeito, só que faltou a humildade. E Deus, ele resiste ao orgulhoso, Deus resiste ao soberbo. E um ponto muito interessante aqui que a Bíblia vai dizer, que Lúcifer não estava dizendo isso para outras pessoas, que subiria, que seria como o Altíssimo. A Bíblia fala que ele dizia em seu coração. Antes de sair para fora, Deus já conhece, Deus sonda e conhece os nossos corações. Verdade. Antes do homem vir a pecar fisicamente, você vê exteriormente, o homem ele peca lá dentro. No interior o homem peca. E a Bíblia diz que Deus ele sonda e conhece o coração do homem. Não adianta, irmãos, a gente viver uma falsa humildade. Não adianta esconder das pessoas aquilo que está no nosso coração, se passar por humilde, se passar por bonzinho, se passar por santo, porque Deus ele sonda e conhece o coração de cada um de nós. Isso nos ensina a viver transparente, porque não adianta eu fingir uma coisa sendo que o maior de todos sabe o que está dentro do meu coração. Não é à toa que Davi, o salmista, ele, em suas orações, ele fala: Senhor, tu sondas e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Essa é uma oração que devemos fazer constantemente, porque ainda mais o orgulho, irmão. Se você for pesquisar aqui na escola de princípios, a gente aprendeu que o orgulho, ele é um pecado muito difícil de ser identificado em nós mesmos. Às vezes a gente consegue ver nos outros o pecado do orgulho, mas dentro de nós, muitas vezes nós não enxergamos. Às vezes a gente enxerga que a gente é mentiroso, que a gente é falho em uma coisa, em outra, a gente peca em algumas situações, mas dificilmente o orgulhoso identifica dentro dele mesmo que ele é orgulhoso. Por isso devemos fazer como o salmista: Senhor, tu sondas e conheces meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia pelos caminhos de vida eterna. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o nosso eu. Eu sei, eu posso, eu já sabia disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso são caminhos distantes do reino dos céus. São caminhos que estão nos mostrando um orgulho dentro de nós. Agora o humilde ele já é diferente. Ele já reconhece que ele é totalmente carente do Senhor, que ele não sabe nada. Ele não é melhor do que o outro. Ele não se coloca acima do outro. Ele não é como Lúcifer que quer se subir, ser semelhante ao Altíssimo. Não, ele reconhece que depende totalmente do Senhor. E a característica do humilde: o humilde, ele aceita correção, ele aceita ser instruído. O orgulhoso, o soberbo, ele não aceita ser corrigido.
Se ele for corrigido, ele vai inventar 1000 justificativas, ele vai falar que errou porque por causa do outro que fez uma coisa, que fez ele fazer isso, inventa várias justificativas. Agora o humilde não, ele para ouvir e aceita a correção. O humilde aceita ser corrigido. Ele reconhece quando erra. O soberbo não reconhece quando erra. Como que ele vai mudar de vida se ele não reconhece o erro? Como ele vai mudar de vida se Deus coloca pregadores na Bíblia? Ele vai ler o que ele está fazendo de errado e ele não aceita ser corrigido. Ele endurece o coração. Mas o humilde é como uma terra fértil. Ele fala, Deus fala, o profeta vem aqui, instrui o caminho que devemos andar através da Bíblia, e o humilde ele ouve, ele reconhece quando erra. E olha só outra característica do humilde, Mateus capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa palavra há uma grande profundidade. Quando a gente lê assim a primeira vez, parece ser uma palavra normal, uma palavra comum, mas eu fui estudar a fundo em cima desses pobres de espírito, o significado. A palavra pobre tem 2 significados. Tem um significado penês, que é aquele pobre, eu sou pobre, mas eu tenho uma casa para morar. Eu sou pobre, não tenho os melhores alimentos, não como picanha, mas lá em casa tem um acém, tem um arroz, tem um feijão. Eu sou pobre, não tenho um carro para andar, mas eu tenho condição de locomover, pagar um Uber, pagar um ônibus. Ou seja, o pobre penês é aquele: eu sou pobre, mas tenho alguma coisa para oferecer, para dar. Mas este pobre aqui que está referindo é no grego. E o significado desse pobre é o pobre tokos. Essa é a palavra tokos, que é aquele que não tem nenhum lugar para morar, não tem o que comer, é aquele que é totalmente carente de tudo. E o que isso quer dizer? Que então, como bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Então é aquele que vive sem nada, que é o reino do céu, está preparado para ele, vai ser a recompensa de ter vivido essa vida. Não, aqui está dizendo que é aquele que não é cheio do seu eu, do eu sou, eu tenho, eu posso. É aquele que é totalmente carente do Senhor e confessa ao Senhor: Senhor, sem ti eu não sou nada, eu não tenho nada para oferecer de mim, Senhor. Sem o Senhor na minha vida eu não posso nada, eu não sou nada, eu não sei de nada. É aquele que é totalmente dependente do Senhor. Bem-aventurados são esses, sabe por quê? Porque eles são os humildes, e deles é o reino dos céus. E a Bíblia ilustra também mais ou menos isso que nós lemos aqui em Lucas capítulo 18, versículo 10. Projeta pra gente, por favor. Olha a diferença de, vamos dizer assim, o pobre penês e o tokos. Diz assim a palavra: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Sabe aquele pobre tokos que não tem nada para oferecer e fala com o Senhor que ficou à distância? Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Glória a Deus. Eu digo que este homem e não o outro foi para
para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado por Deus. Muita gente confunde aquele que se humilha. Tem gente que passa tanta humilhação na vida, aí chega o outro para dar um conselho e fala: não liga não, humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Não depende do outro estar humilhando uma pessoa para que essa pessoa possa ser exaltada. Se essa pessoa não fazer o que diz a palavra, aquele que se humilha, é eu me humilhar, é eu confessar ao Senhor: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não tenho nada, eu sou totalmente dependente de Ti. É este, aquele que se humilha, que será exaltado. Tem pessoas que estão sendo humilhada, mas há uma soberba dentro do coração, aí não vai se cumprir a palavra de ser exaltado, a não ser de chegar a um ponto igual esse publicano que errou a vida dele, mas no momento que ele se humilhou, Deus teve misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O fariseu, ele estava cheio do seu eu dizimo, eu dou isso, eu dou aquilo, eu faço isso, eu não sou como o outro, se colocando, ainda falou: eu não sou como este homem, aquele que Deus falou que foi justificado, eu não sou como este homem. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Ao invés de se achar melhor do que o outro, se colocar acima do outro, olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2. Enquanto ele estava querendo se justificar de Deus, que ele jejuava, que ele dava o dízimo, que ele era melhor do que os adúlteros, do que o outro, a Bíblia ensina uma coisa que, olha só o que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. O mundo tenta nos ensinar que a gente tem que ser melhor do que o outro. O mundo tem que ensinar que a gente tem que pisar no outro. Mas o nosso Cristo, que desceu do céu, nos ensina outro caminho. Aleluia! Há uma frase que diz bem assim, que para o mundo, o grande para o mundo é aquele que sobe. Mas Jesus ensina que o grande no reino de Deus é aquele que desce. A humildade, ela não diminui o homem. A humildade, ela torna o homem um caráter parecido com o de Cristo. Cristo, ele é a nossa maior inspiração sobre humildade. Enquanto Lúcifer queria subir aos céus e assentar num lugar que não era dele, aquele que era dono daquele lugar decidiu descer e nos mostrar o que é humildade. Jesus, em todos os seus caminhos, a gente pode ver humildade. Em nenhum momento você vai ver arrogância da parte de Jesus. E Jesus, ele chocou a todos quando ele, mesmo sendo Deus, com toda a sua glória, veio aqui na terra, lavou os pés dos discípulos. Um serviço de servo, de escravo, um serviço de humilhação da época. Jesus lavou os pés. Olha só o que diz a Bíblia em João 13. João 13, versículo 14 e 15. Jesus, ele lavou os pés e ainda deu um ensinamento. Em outras palavras, Jesus quis dizer bem assim: eu te ensino o caminho que deve fazer, e é um caminho que eu faço. Não é aquele que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus não. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Aleluia! Glória! O Ministério de Louvor pode subir, por favor, e projeta para a gente Filipenses
seja um modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Quando o Senhor ele nos ensina a humildade, não é porque Ele quer nos humilhar, mas é que Ele quer que da mesma forma que Ele foi exaltado, nós também seremos com o prêmio da vitória no reino dos céus. A palavra ela se cumpriu na vida de Lúcifer, porque Deus abate o soberbo, Deus abateu Lúcifer no seu orgulho, mas a palavra também se cumpriu em Jesus, que Deus ele exalta o humilde. Jesus foi humilde e Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente ele foi exaltado. E no início nós lemos aqui os discípulos perguntando para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Eles querendo saber quem era o maior no reino dos céus. E aqui Jesus ele traz uma criança. Talvez eles pensou: será que é o mais estudado? É aquele que tem mais experiência? Aquele que fez coisas extraordinárias? Aí Jesus vai lá na sala das crianças, na escola bíblica, e traz uma criança e fala: em verdade vos digo, se vocês não se converterem e ser humilde como essa criança, nem no reino dos céus você vai entrar. E a Bíblia também nos diz no livro de João que Jesus, em uma das suas palavras, ele disse que existia um nascido do ventre de mulher que foi o maior. Depois de Jesus, Jesus fala que este foi o maior nascido no ventre de mulher, que está em Mateus capítulo 11, versículo 11. Diz assim: em verdade vos digo, que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui a gente vê, não existiu ninguém maior do que João Batista. João Batista ele não andou sobre as águas. João Batista não fez milagres. João Batista não fez coisas extraordinárias. Mas ele carregava uma característica chamada humildade. João Batista ele era humilde, não era uma humildade fingida, era uma humildade verdadeira. Quando Jesus foi até ele para ser batizado, para se cumprisse a palavra, João Batista olha para Jesus e fala: eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália. Eu que careço ser batizado por ti. Ele falou isso não com aquela humildade fingida, mas verdadeira humildade. E a Bíblia vai dizer mais à frente também, em outra passagem, que João Batista ele pregava o arrependimento. E o interessante é que ele nunca trazia as pessoas para ele. Ele falava de Jesus para as pessoas, ele levava Jesus para as outras pessoas, não pessoas para ele, mas as pessoas para Jesus. E aí foi acontecer que num determinado momento que Jesus estava com seus discípulos batizando, o livro está em João 3, Jesus estava batizando e muitas pessoas iam até Jesus para ser batizada. E aí chegou algumas pessoas para indagar João: olha, está tendo muitas pessoas indo lá batizar com Jesus. Em outras palavras, o ministério de Jesus está alavancando o seu, você está perdendo aí, ó, está todo mundo indo para lá, está todo mundo indo para Jesus. E aí João Batista, ele fala algo tremendo, no versículo 30, João 3, versículo 30,
é necessário que Ele cresça